Como funciona o consultório de medicina do estilo de vida? Essa é uma das dúvidas mais frequentes dos alunos da formação. Então, esse vai ser o tema do podcast de hoje, do MEV-REC, o podcast mais MEV do Brasil, produzido pela MEV Brasil, Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. E vamos começar a nossa conversa sobre esse tema com nosso querido Caio Marcos. Caio, seja bem-vindo ao MEV-REC. Boa, hoje teremos um episódio diferente, né? Eu acho que a gente vai ter uma abordagem aqui um pouco mais de business talk, né? Ou seja, acho que depois que a gente domina ali as ferramentas, as técnicas de mudança, né? A gente acaba chegando numa segunda etapa, né? Que como é que eu torno tudo isso agora viável, pensando aqui especificamente no consultório privado, né? No atendimento privado, onde você vai poder desenhar ali toda a jornada do paciente, como é que a MEV ela pode apoiar, né? Como é que ela pode entrar aí como uma ponte para dar estrutura a todo esse projeto. Então, acho que é um tema que ele sempre vem à tona e acredito que vai poder agregar bastante valor aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Isso aí, vocês veem que é um assunto muito interessante. Na verdade, é um dos mais pedidos, né, pelos nossos alunos de todas as formações, porque logo, logo você reconhece, isso fica muito evidente, que só as competências técnicas elas não são suficientes para os desafios da prática do dia a dia. E a prática do dia a dia inclui como você organiza o seu serviço, como você torna ele sustentável, né? Porque, como eu gosto de dizer, não adianta ser muito bonito, muito filosófico, a coisa tem que ser sustentável. Tem uma frase do fundador do Google que eu nunca esqueço. Você tem que monetizar a sua paixão, porque senão você não pode vivê-la, né? E é muita ideia que nós vamos discutir aqui, trazendo esse assunto. Kai, a gente quando discute esse tema, né, do consultório de medicina do estilo de vida, a gente pode dizer que existem dois núcleos, né, de duas palavras que elas são o eixo central da discussão desse assunto. Então vou trazê-las aqui, né, que é a questão do resultado clínico, o resultado para o paciente e a experiência do paciente. Como que isso entra dentro da composição do negócio, né, da medicina do estilo de vida, do consultório, e por que que a MEV traz uma vantagem para se construir um bom consultório em volta desses dois eixos. Excelente. Eu queria dar um passo atrás, só para contextualizar um pouco esses dois tópicos, porque eu acredito que são premissas fundamentais e que nem sempre são muito óbvias, né? Então, o óbvio, ele sempre precisa ser dito, né? Então, assim, Repetido, né? repetido também. Quando a gente está falando de um consultório particular, né, de medicina, a gente está falando de um empreendimento, inevitavelmente, né, uma premissa de empreendimento. E o que todo empreendimento faz, o que toda empresa faz, é resolver problemas. Essa deve ser uma premissa fundamental. O Porque que uma assim se empresa cria faz, valor, né? exato, é você resolver o problema da pessoa. Quando a gente resolve um problema de maneira mais fácil, confortável, mais acessível, tudo isso vai fazendo com que aquele serviço ele vai ser preferível em relação aos outros, né? Então, se a gente pensar no nosso contexto hoje, no nosso mercado, inevitavelmente, né, quando o seu pai, sua mãe, os seus filhos, ele tem alguma condição de saúde, você vai ter uma série de opções de profissionais, de serviços de saúde que você vai poder escolher para resolver a demanda que você tem. E na sua tomada de decisão, para escolher isso, você vai usar uma série de critérios, né? E geralmente esse critério fundamental, né? E aí você vai tendo critérios secundários, mas tem um critério fundamental, que é o quanto esse serviço, esse profissional, ele consegue resolver o meu problema. Então todos os outros tópicos, eles vêm depois disso.
Então, quando a gente parte dessa perspectiva, a gente vai que a medicina do estilo de vida ela vai ser um conjunto de ferramentas que vai aumentar a nossa capacidade. O termo que a literatura americana gosta de usar é a capacidade de trabalho, né? Ou seja, o quanto você consegue gerar de resultado a partir daquela entrada, a partir daquele input que a gente está utilizando. Então, assim, a medicina do estilo de vida ela vai aumentar essa nossa capacidade de eficácia com o paciente, porque a gente tem um conjunto ali de ferramentas e de técnicas de mudança. Então, para resolver esse problema, esse paciente ele tem, né, o primeiro pilar que a gente falou que é resultado, e a gente tem um segundo pilar que é a experiência, né? Porque assim, às vezes, ok, a gente pode resolver o problema do paciente, mas se for uma experiência muito ruim, nem sempre a gente vai preferir esse serviço, né? A gente pode dar uma série de outras comparações aqui, né, fora da medicina, como por exemplo, às vezes você pode ir num restaurante muito bom, a comida é excelente, pô, mas você foi mal atendido, foi difícil de estacionar, o local é perigoso, enfim, você tem uma série de elementos que fazem parte dessa experiência ali, de você ir num restaurante, que no caso, quando a gente vai pensar aqui no consultório particular, a gente tem uma série de elementos que envolvem a jornada do paciente desde as questões mais básicas de agendar, de encontrar você, tudo isso, mas também a própria experiência da consulta, né? Ou seja, É, quando o paciente entra na sua sala ali. é simples, né, Caio? Assim, entre dois xaropes que funcionam e conseguem o mesmo resultado, de melhor gosto ganha, né? Exato. Então isso é muito simples, desde que o resultado seja bom, né, nos dois. Mas a experiência faz uma diferença grande aí. Isso é uma coisa que muitas vezes os nossos colegas esquecem, né, Caio? O médico, às vezes, ele sai da faculdade com a ideia de que ele não é um empreendedor. Ele não aprendeu isso. E aí ele não leva a sério a ideia de que ele, na verdade, é um empreendedor. Como um profissional liberal, no consultório dele, ele é um empreendedor, ele tem uma empresa, né, que atende consumidores, atende clientes e ele entrega valor, né, faz uma troca ali de dois valores, um Sim. valor econômico por um valor que é gerado no serviço, que está envolvido dentro disso, né, do resultado que ele entrega e a experiência que o paciente tem naquele momento. Aliás, essa é a fórmula do que é chamado de sucesso do cliente, né? O sucesso do cliente é a soma de experiência do cliente mais o fato do cliente ter alcançado o desfecho que ele desejava. Sim. Aí eu acho que já entra um primeiro ponto, né, Luiz? Quando a gente vai aprofundando nessa questão de resultado, né? Porque o que é que traz resultado para a prática clínica? Aí a gente está falando de 80%, né, das demandas, dos gastos de saúde, melhor dizendo, estão associados às doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, independente da sua especialidade, as doenças do estilo de vida vão tocar na sua prática de maneira É, indireta ou disso, indireta, disso você não vai fugir também. não tem como, né? Inclusive, até por causa disso, a gente tem recebido cada vez mais colegas médicos, vamos dizer assim, de abordagens até cirúrgicas, inclusive, né? Porque a gente teve um exemplo recente aí na Maverick, né? Da nossa querida colega e aluna também, que é a Michelle, que é anestésio, e falando a importância ali de você mudar o estilo de vida para a preparação pré-cirúrgica, né? Ou seja, o estilo de vida ele não apenas está associado ali à demanda clínica, né, no sentido de abordagens ambulatoriais, clínicas, mas você acaba tocando também, sendo impactado por essas condições em outros contextos, né, em outras... Outras especialidades não tão óbvias, né? Como a Exato. cardio, endócrino, reumato. Então, é possível ter um apoio ali da medicina do estilo de vida, mesmo nessas especialidades não óbvias. Mas tem um outro ponto, né, Caio, ligado também ao resultado, que é as mesmas ferramentas que a gente utiliza para alcançar a mudança sustentável do estilo de vida, são as ferramentas que você também pode utilizar para aumentar a adesão do paciente a qualquer tratamento.
né, ao Excelente. segmento, ao tratamento, porque a gente não pode se iludir, né, que não é um fenômeno restrito à mudança de estilo de vida, você orientar o paciente e ele não fazer a mudança. Você orienta o paciente a tomar uma medicação e ele também não toma, né, os estudos mostram isso muito claramente, em torno de 30% de adesão apenas, e quanto mais crônico o tratamento e quanto menos, efeito da retirada do medicamento a curto prazo, isso é maior, porque se o paciente não percebe que ele não tomou o remédio hoje, ele passa mal à tarde, né, ele pode ficar 2, 3, 4, 5 dias, semana, mês sem tomar o remédio, porque ele não sente diferença nenhuma. Da mesma forma como ele não muda a dieta, porque ele não vê a curto prazo mudança, né, na condição de saúde dele. Então, as mesmas ferramentas que a gente usa para adesão, a mudança de estilo de vida para provocar, elas são ferramentas usadas para aumentar a adesão à medicação, adesão à psicoterapia e fisioterapia e qualquer outra prática terapêutica que interesse. Porque, na verdade, o que você está, vamos dizer assim, desenvolvendo, né, é a capacidade de explorar os aspectos motivacionais, as barreiras, né, os aspectos que envolvem a adesão a qualquer tipo de comportamento. E esse ponto, Luiz, ele já abre talvez a pergunta mais importante, né, que geralmente as perguntas mais simples são as mais importantes, né, que é qual é o resultado que o paciente espera? Porque essa Sim. pergunta, ela pode parecer óbvia, mas na nossa cabeça muitas vezes vai ser diminuição do risco de mortalidade, né, de elementos futuros não tangíveis, no sentido de que, obviamente, você tem como prever estatisticamente o quanto você reduziu o risco de mortalidade supostamente daquela pessoa baseado em uma predição ali populacional. Só que isso não é tangível no dia a dia da pessoa, né? Então, assim, qual é o resultado que o paciente espera quando ele vai no seu consultório? No sentido assim, o que é que ele espera realmente melhorar? E nem sempre esse desalinhamento de expectativa ele é tão claro. Por isso que lá quando a gente trabalha no CARPA, né, que é a metodologia clínica para trabalhar o atendimento de MEV, dentro da competência de prescrever, a gente tem um dos elementos que é alinhamento de expectativas, né? O que é que o paciente espera como resultado e como o meu papel nesse processo, e o que é que eu estou tendo de expectativa, tanto do resultado quanto do meu papel e o papel do paciente nesse processo. E a gente acha que isso é óbvio, mas não é óbvio. Tanto não é óbvio que isso faz parte de uma área de estudo né, nos negócios em saúde, que é o cuidado baseado em valor. Né? Toda a ideia do cuidado baseado em valor, né, que é muito discutido há décadas aí, infelizmente ainda não foi com sucesso implementado, mas o cuidado baseado em valor, ele gravita em volta da ideia de que é valoroso para o cliente coisas que às vezes os profissionais de saúde, os serviços de saúde não pensam que é valoroso. Então a gente erra muito no alvo que a gente quer acertar. Não é à toa que se criou um instituto só para se estudar desfechos de saúde que interessam, o ISHON, né, que faz parte desse universo do cuidado baseado em valor. Você sabe, né, de verdade o que interessa para o seu paciente? Ou você só acha? Você tem uma suposição, porque são duas coisas muito diferentes. Aquilo que o médico vê como desfecho e o que o paciente vê como desfecho. Só dar um exemplo, Caio, que o Michael Porter, no livro dele, Repensando a Saúde, ele dá um exemplo muito claro, que é a comparação entre hospitais ou serviços quanto à cirurgia de próstata. Quais são o que os médicos entendem que é um bom desfecho numa cirurgia de prostatectomia e o que os pacientes entendem que é um bom desfecho numa cirurgia de prostatectomia? Muito diferente. E aí um hospital, né, que se concentra, às vezes, em sobrevida, em questões muito mais ligadas ao tumor, ele ignora outras questões que são, por exemplo, quanto à
a capacidade de atividade sexual depois, a continência urinária, que são, no fim, desfechos que importam, às vezes, muito mais para o paciente do que a sobrevida dele depois do diagnóstico. Exatamente. Não, você deu um exemplo muito claro. E isso, inclusive, está envolvido com o processo de mudança de comportamento, né? Porque a mudança dos sintomas, principalmente sintomas que incomodam diariamente, ele tende a ser um reforçador positivo no processo de mudança. Quando isso não está envolvido, às vezes é muito difícil, ou você vai ter, vamos dizer assim, menores recursos motivacionais para trabalhar aquele processo com o paciente. Você vai ter que buscar outros elementos. Então, vou tentar dar um exemplo clínico aqui muito básico. Um paciente que está com uma hiperglicemia ali, vamos dizer que ele ainda não seja, né, sintomático assim, de maneira grave, você reduzir a glicemia dele, muitas vezes não vai ter um impacto no dia a dia dele. Ele não necessariamente vai se sentir melhor apenas por estar diminuindo a glicemia. Agora, se ele, nesse processo de mudança de estilo de vida, ele começa a ter outros ganhos, ele começa a dormir melhor, ele começa a ter mais vitalidade para realizar atividades que são importantes para ele, se isso começa a ter impacto em outras coisas que são mais importantes, você deu um exemplo da própria atividade sexual, né? Então, a gente tem, às vezes, aí no processo crônico também da diabetes, um impacto nesse processo da vascularização. Se a gente consegue, por exemplo, trabalhar com os elementos entendendo o que realmente é valoroso para o paciente, tudo isso modifica completamente a experiência dele ali e percepção de valor, percepção de que valeu a pena investir tempo, recurso financeiro naquele processo que ele está fazendo de cuidado de saúde com você. Então, o primeiro pilar aí que a gente está falando é o pilar de resultado. E aí, como é que a MEV, Luiz, a gente está passando alguns pontos, né? Como é que a MEV vai impactar isso? A gente falou do primeiro ponto mais óbvio, que é aumentar o engajamento do paciente, a partir das técnicas e das ferramentas de mudança. E, obviamente, que se a gente não consegue mudar o estilo de vida do paciente, grande parte dos impactos positivos que a gente espera ter, ele vai ser, no mínimo, limitado, né? Isso acontece de maneira bastante significativa, principalmente em condições associadas à dor crônica, né? Elementos ali que você influencia muito no dia a dia da pessoa e que, às vezes, apenas o recurso farmacológico ele não consegue sustentar a melhoria em todos os aspectos. Eu acho que talvez a psiquiatria seja uma outra área em que isso é muito evidente, né? Sim, porque você tem uma limitação, assim, do próprio resultado que os medicamentos são capazes de entregar. A gente pega estudos aí bem reconhecidos na literatura, né, o famoso STAR-D, que é um estudo sobre A eficácia, né, resposta e remissão de depressão com antidepressivos, que a taxa de resposta e remissão é muito pequena, né, com o primeiro tratamento antidepressivo. Gira em torno de 30 e alguma coisa, 30%. é, Você troca o medicamento, você consegue aumentar para 50 e alguma coisa, e várias trocas depois você não consegue passar de 70 e alguns poucos por cento. é. Então a depressão é uma doença crônica, né, e com uma refratariedade muito frequente. E o que você faz para além, né? Você tem estratégias como ativação comportamental, que são mudanças de estilo de vida. Então, estratégias de atividade física, mudanças alimentares, melhora do sono, a estimulação pela conexão social, a busca de Sim. sentido, de significado, que vem para complementar aquilo que o medicamento às vezes falha vergonhosamente em alcançar. E aí, Luiz, eu volto aqui, né? Porque eu acho que talvez um colega esteja ouvindo a gente falando: ah, mas eu já falo pro meu paciente, né, que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que se alimentar melhor. E aí eu volto a provocar você. Isso tá gerando um resultado? Porque se não tá gerando resultado, não tá gerando valor. Se não tá gerando valor, você já está limitado no pilar essencial do que é qualquer negócio, incluindo o consultório particular, que é você conseguir gerar os resultados de acordo com as expectativas do paciente, no nosso caso aqui. Isso, e atendendo expectativas também, né, Caio, que às vezes não são nem claras para o paciente. E aí entra outro ponto em que a medicina do estilo de vida colabora, não só no resultado, e assim, eu acho que a gente não consegue nem separar muito resultado de experiência, porque Sim, eh, a sim, experiência ela depende muito do resultado alcançado, né? É uma questão comportamental simples, né? É uma sim, contingência de reforço. Um bom resultado
dar uma experiência satisfatória, né? Se a medicina do estilo de vida ela vai permitir uma forma de atendimento de tal natureza em que você envolve ali, né, diversos aspectos não comumente tratados, né, nos serviços de saúde, uma visão complexa e completa da vida do paciente, não só da doença dele, mas da vida dele, que a experiência é muito específica, de que você está sendo visto como um todo, a sua vida está sendo cuidada inteira, porque é muito diferente de eu Sim. chegar numa pessoa e falar, eu tenho dor de cabeça, toma aqui um remédio, você vai tomar, a dor de cabeça vai passar. E outra, eu tenho dor de cabeça e aí eu vejo a minha vida ser vista sobre todos os aspectos. Como essa dor de cabeça impacta, né, às vezes as minhas relações sociais, como as minhas relações sociais podem contribuir para a melhora, ou que problemas de relacionamentos têm relação, às vezes, com os sintomas ou com o agravo dos sintomas, ou como isso é acolhido pelo contexto social que eu estou, né? E por aí vai, em todas as dimensões, a experiência disso é de uma outra natureza, né? Então, a medicina do estilo de vida leva a uma experiência de cuidado, de percepção de cuidado, de um nível muito diferente do que normalmente é visto. Tem um elemento aí, eu acho que ainda dá para explorar na questão do resultado, Luiz, pensando principalmente nas ferramentas, né? São dois aspectos que a gente fala bastante na parte da ciência da mudança, que é a monitorização, como um elemento fundamental que, inclusive, vai apoiar a perspectiva de resultado, é um reforço da perspectiva de avanço, né, que aumenta o senso de competência. E um segundo elemento que eu acho que vale a pena a gente explorar também, que é o seguinte: muitas vezes os colegas colocam que, pô, como é que então eu ajudo, por exemplo, um paciente que ele diz que não quer mudar, ou que ele às vezes até diz que quer mudar, mas ainda não está pronto, né, para fazer a mudança, ainda não começou a dar os primeiros passos. E aí, quando a gente olha, né, essa situação clínica a partir ali do modelo, né, do modelo transteórico, a gente tem aqueles estágios ali de pré-contemplação e contemplação, que você pode até aprofundar sobre isso, sobre a importância da questão da conscientização, né, que é uma técnica específica, e o que eu queria que você abordasse, o como o uso pedagógico das ferramentas no atendimento pode ser um recurso de intervenção para aumentar essa consciência, ou seja, como é que eu tendo uma estrutura, uma sistematização no meu atendimento, a própria sistematização ela pode ajudar a aumentar a conscientização do paciente para a mudança. É simples a gente entender o quê? Qual é um dos elementos, ou talvez qual seja o elemento fundamental para a mudança de comportamento? O comportamento ele tem a trajetória dele, vamos dizer assim, né? E ele vai seguir aquilo, né, com uma lei da inércia aí, até que alguma coisa pare aquilo. E o que entra no meio do caminho para poder fazer com que você continue se comportando assim, do mesmo jeito que você está indo, ou você mude o seu comportamento? É uma pedra no meio do caminho chamada experiência, né? Quando você tem uma experiência, seu comportamento provoca uma resposta, né? Você reflete sobre aquela resposta e pensa: sigo o mesmo rumo ou sigo um rumo diferente? Então, quando a gente está falando disso, né, muitas vezes não é que as pessoas não querem mudar, isso não existe. Quem você conhece que não quer ter uma vida melhor? Muito, não conheço. As pessoas mais deprimidas ou são aquelas que estão dizendo assim: eu gostaria que a minha vida fosse diferente. Elas estão sofrendo porque elas queriam que a vida sentissem diferente, tivessem outras emoções. Então, mudança é algo que todo mundo quer. A questão é que às vezes nós não sabemos qual tipo de mudança é a melhor, nós temos uma ideia errada de qual mudança nós precisamos, uma ideia errada do esforço necessário, e daí qual o resultado que eu vou ganhar, né? Então, para ajudar a pessoa a fazer a mudança, eu sempre tenho que trazer uma experiência. Então, a gente fala na ciência da mudança que as experiências corretivas
né, são aquelas experiências que mudam o caminho do comportamento, elas são a ferramenta mais importante. O que isso tem a ver com o que o Caio perguntou? Quando você está sentado com um paciente, de frente de um paciente no consultório, e você acredita, né, parece que esse paciente não quer mudar a trajetória dele, às vezes a experiência de perceber, de entender os resultados do comportamento, de compreender para onde ele está caminhando, né? Qual a consequência do comportamento dele, se aquilo é ou não compatível com a vida que ele deseja ter. Então, quando eu vou lá e avalio, por isso que no modelo Carpa, depois da conexão vem o avaliar, né? Eu tenho uma conexão com o meu paciente e venha depois a avaliação. E eu gosto de trazer sempre para os alunos na formação que avaliar não é só você conferir algo, não é medir a pressão. Avaliar é dar valor, é valorizar algo. Quando eu avalio, eu dou valor a algo. Então, quando eu pego uma ferramenta, né, e avalio o estilo de vida da pessoa, eu estou produzindo uma experiência em que ela entende: opa, isso aqui é importante. Por que ele estaria me perguntando isso se não fosse importante? Por que alguém te pergunta algo que não importa? Nós estamos a vida inteira treinados a saber que se alguém te perguntou alguma coisa é porque ela quer saber aquilo, né? É óbvio. E se ela quer saber é porque aquilo é importante para a tomada de alguma decisão. Ainda mais o médico. Você vai no médico, ele te pergunta a idade, não é uma curiosidade à toa, é porque alguma coisa importa. Você vai ao médico, ele te pergunta se você fuma ou não, alguma razão tem. Óbvio, por que ele te perguntaria? Curiosidade mórbida? Não, né? Então, o simples ato de avaliar cria uma experiência de interesse e dirige a atenção da pessoa para aquele tópico, faz ela pensar naquilo. Né? Então isso já é uma coisa. A outra é que quando eu começo a pensar nisso, eu dirijo a atenção do meu paciente para esse tópico, e daí eu exploro quais as consequências desse tópico específico, desse comportamento que ela tem no estilo de vida para a saúde dela, eu estou sem dar uma aula para ela, sem ficar explicando muita coisa, construindo na cabeça dela a relação de causa e efeito, e isso fica óbvio. Se ela começa a perceber, desde que ela aumentou o consumo de cigarro, por exemplo, ela começou a não dar conta de subir a escada da casa dela com o mesmo fôlego, e ela não consegue correr atrás dos netos numa brincadeira, opa, uma coisa que é valorosa para mim está sendo impactada pelo estilo de vida. Então, o simples ato de usar uma ferramenta e fazer conexões com os desfechos de saúde que são importantes. Então, o simples fato de que eu avalio o estilo de vida e faço relação com os resultados que importam para o meu paciente cria uma experiência corretiva. Cria uma experiência, um contexto no qual agora é muito mais fácil eu provocar essa pessoa para uma mudança de estilo de vida. Sim. E aí o bacana, aí eu acho que a gente já vai, vamos dizer assim, passando de um pilar para o outro, né, Luiz, do resultado para a experiência, porque quando a gente está falando das ferramentas, né, e ferramentas a gente está falando no sentido literal, né, porque o pessoal acha que é só um conjunto de tópicos, né, a gente tem um material didático mesmo, né, um kit de ferramentas que o aluno recebe para utilizar isso, e esse elemento ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função de instrumentalização mesmo da consulta, né? Porque quando a gente, uma das maneiras, né, de utilizar a ferramenta é você utilizar ela dentro da consulta, você cria ali um processo de experiência que é muito diferente de um processo de consulta, que eu gosto de dizer que é a consulta do IBGE, né, que é quando você chega, né, fazer aquela avaliação que em um contexto, por exemplo, de emergência às vezes faz muito sentido, né, que o cara vai fazendo um checklist com você, né? Que Tem eu isso, digo que a tem do isso, tem isso, IBGE, tem isso, tem isso. exato, de 0 a 10, quantos banheiros você tem na sua casa, aquela coisa toda, né? Então,
Isso faz muito sentido em um contexto que você tem que ter extrema objetividade ali e velocidade. Só que na experiência que a gente está produzindo, o, você realizar o processo de avaliação em conjunto com o paciente, sendo mediado por uma ferramenta, isso produz uma experiência distinta. Então, gosto sempre de citar, inclusive, o episódio da Wérida, né? Para quem ainda não ouviu, o episódio aqui que você vai encontrar lá, MEV na endometriose, né? Que é um colega, professora nossa, que foi aluna aqui da escola, que ela conta como é que ela usa essas ferramentas no atendimento dela, né? E ela fala como ela usa, por exemplo, a ferramenta de alimentação para fazer ali todo o recordatório e as outras etapas que a ferramenta propõe junto com o paciente, sem estar julgando ele por aquilo, e ao final ali de preencher, de avaliar junto com o paciente, ela mesma pergunta para ele: o que é que você está achando da sua alimentação? Ela provoca uma experiência de conscientização. Ela não está dizendo o que é certo, o que é errado, o que é que ele deve, o que é que ele não deve. Ela colocou na mesa, porque ela construiu isso junto com ele, e pergunta: o que é que você pensa sobre isso agora? É porque é muito diferente eu perguntar: você come isso e come aquilo? Você bebe isso ou bebe aquilo? E outra é uma coisa externa a essa relação, que é a ferramenta, né, ter ali a avaliação e isso torna concreto, né, para o paciente aquele comportamento. Isso aqui é importante, Caio, porque já que a gente está pensando, nós estamos discutindo aqui sobre o negócio do consultório envolvendo o MEV, né? É uma coisa muito importante perceber que às vezes é muito mais fácil para o paciente consumidor, né? Porque o paciente ele é um consumidor do seu serviço. É muito mais fácil para ele compreender a lógica de produto do que a lógica de serviço e dar valor ao produto mais do que ele dá valor ao serviço. Porque o produto, ele é tangível, ele é concreto. E o serviço é algo imaterial. E é muito tranquilo para a gente, né? É da natureza, nossa, da natureza humana, dar valor mais às coisas que você pode pegar do que às coisas que estão no campo do intangível. Quando você usa, por exemplo, o conjunto das ferramentas na sua avaliação, né, você está tornando tangível o que você está fazendo. Você transforma um serviço em um produto. E aí fica muito. A experiência para o paciente é muito mais concreta e muito mais fácil de ser valorada por ele. Excelente. E aí já entra um elemento importante da experiência, que é a diferenciação, né? Porque eu sempre digo que, assim, quando você não entende sobre o que está sendo feito ali, é muito difícil de você tangibilizar essa diferença. Tem uma analogia que eu gosto sempre de usar, Luiz, que eu falo do mecânico, né? Que eu tenho uma moto, eu não entendo nada de mecânica, e aí quando eu levo a moto para fazer a manutenção, eu não tenho como dizer se o cara fez o trabalho bom ou ruim. A única maneira que eu tenho de julgar isso é: a moto funcionou ou não quebrou várias vezes depois? É uma maneira indireta. E segundo, em relação à minha experiência. Né? Como é que foi a experiência? Eu cheguei, fui bem atendido, ele explicou, nananã e tal. Mas tecnicamente eu não tenho como julgar. E o paciente da mesma maneira. Você está fazendo um diagnóstico diferencial muitas vezes na sua cabeça, mas ele não faz ideia do que é que você está fazendo ali, né? De todo o trabalho técnico que você está fazendo e quais são as consequências, né, do que vai acontecer caso você não fizesse isso bem feito. O que eu acho interessante é que, como as ferramentas elas concretizam mais essa experiência de cuidado, elas conseguem tangibilizar mais a diferença da sua experiência de cuidado para uma experiência comum, né? Porque a gente tem uma experiência genérica, vamos dizer assim, uma média, né, do que é uma consulta médica. E vamos dizer assim, esse processo, né, de construir junto com o paciente, depois você construir um plano de mudança, né, todo o passo a passo ali que a gente trabalha para mudança de comportamento, isso cria uma experiência de atendimento, de cuidado, que é muito distante da média da experiência comum de atendimento. E esse traz um ponto muito importante, Caio, porque a gente volta lá naquilo que você falou lá no começo, né? O médico, ele precisa lembrar que ele é um empreendedor. E quando a gente fala assim, não, tem um trabalho imenso sendo feito aqui na minha cabeça de processo decisório, sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre prognóstico, e isso tem um valor imenso.
É um valor imenso, sem dúvida nenhuma. O nosso trabalho é esse. A Sim. gente tem que ser muito bom nisso. E isso assim, é a nossa óbvia obrigação. A gente tem que ser muito bom nisso. Isso o paciente, ele não sabe às vezes, ele não supõe se existe diferença entre profissionais sobre essa qualidade. A gente sabe que existe. Nós profissionais sabemos que existem diferenças gritantes de qualidade de raciocínio clínico, a gente sabe. Os pacientes não, às vezes não sabem tanto o quanto isso é diferente. E por mais que a gente entenda que isso, na verdade, é o coração da coisa, a gente tem que ser realista. Como você torna isso tangível para o paciente, para que ele compreenda isso? Porque essas são as regras do jogo. Você não pode ignorar isso. Você pode, por várias questões, achar que isso não devia ser o mais importante. Mas se você ignorar isso, o seu consultório não vai funcionar. E aí entra um elemento importante aqui, tanto da experiência, eu acho que ainda tem a ver com o resultado, que é a questão da monitorização, né? Porque as ferramentas, elas possibilitam também um processo de monitorizar, né? Elas facilitam esse processo. E Monitorizar. monitorizar quer dizer acompanhar. Então, quando você vê a sua progressão, e nem sempre o paciente ele tem essa perspectiva, né? Eu sempre gosto de dar o caso aqui da insônia paradoxal, né? Que é um diagnóstico específico em que o paciente ele não tem insônia do ponto de vista objetivo, mas ele tem uma má percepção do sono. Então, o que é interessante? Muitas vezes a gente vai ver ao longo do nosso processo de cuidado da mudança do estilo de vida, às vezes você não tem tempo suficiente, ou a depender da experiência do paciente, até, enfim, por alguns processos psicológicos, ele tem um certo viés de julgamento, onde ele não consegue perceber tanto a melhora. Mas se você tem um processo ali, onde você está monitorizando isso, você consegue mostrar isso para ele. Por exemplo, pô, às vezes você vai fazer uma pergunta subjetiva. Pô, como é que você tem percebido, por exemplo, da última avaliação para cá, como é que você tem lidado com o estresse, com as técnicas que a gente trabalhou, que a gente construiu do seu plano de mudança? E às vezes a resposta dele não vai ser tão congruente. Só que, por exemplo, quando você fez a avaliação na primeira consulta e você faz uma nova avaliação agora, e você mostra a ele, por exemplo, que ele está reduzindo ali na pontuação do grau de estresse, você vai ter um outro parâmetro que modifica a percepção da experiência dele. E isso também, Caio, traz um outro ponto que a gente não discutiu aqui, que a medicina do estilo de vida, pela natureza dela, ela é longitudinal, Exato. porque a mudança é um processo, não um evento. E isso faz com que a sua atividade no consultório de medicina do estilo de vida não seja um encontro único com o retorno, seja um processo de acompanhamento. Por que a gente tem que monitorar? A ferramenta de monitorar pressupõe, é o passo seguinte, de que você vai ver esse paciente várias vezes durante o processo de mudança dela. E isso muda a lógica completa do seu consultório. Não vai Exato. ser mais a lógica de o paciente vem e ele retorna, mas o paciente faz um acompanhamento com você de longo prazo. Inclusive, né, Luiz, muitas vezes mudando o próprio modelo de negócio, que é um outro elemento que está muito longe da perspectiva médica, né? Porque, enfim, a gente só entra ali, vai atendendo e cobrando um valor que a gente acha que é a média ali do que o pessoal cobra, né? E a gente não entende que você pode prestar o mesmo serviço, no sentido aqui da consulta médica, só que com modelos de negócio completamente diferentes. E eu gosto sempre de dar o exemplo, talvez torne isso um pouco mais tangível, entre a Netflix e as locadoras de fitas, Isso. né, da época dos filmes. As duas, elas prestam o mesmo produto, serviço, vamos dizer Elas assim, oferecem a a mesma mesma solução, isso, a mesma solução. Eu quero assistir um filme. pronto. Só que a maneira com que você consome os dois são diferentes. Um você vai consumir por assinatura, você tem várias opções, você escolhe o que é que você quer assistir na hora que você quer assistir. O outro você escolhia, né, especificamente um ali, e aí você pagava por aquele, e aí se você quisesse outro, você pagava pelo outro. E olha só que interessante, né? A locadora ela levava a um processo de várias decisões. Eu preciso decidir se eu quero mesmo assistir o filme.
Eu preciso decidir se eu topo sair de casa para buscar a fita. Eu preciso chegar lá e decidir entre os filmes qual que eu vou assistir, decidir quantos eu vou levar, aí chegar em casa e decidir se eu vou assistir. Então é uma série de decisões que cansa qualquer pessoa. O que, que a Netflix fez? Corta as decisões em eu assisto agora ou não, porque até qual filme eu vou assistir, ele às vezes me oferece. Eu não preciso parar e pensar, porque ele fala para mim que com base nas outras escolhas, eu a escolha óbvia é essa. Então, e isso são modelos de negócio completamente diferentes. A Netflix ela contornou barreiras, né? Ela diminuiu decisões e ela simplesmente destruiu o negócio de locadora. Por que, que a gente E está eu, conversando disso aqui? Porque o modelo de negócio ele pode destruir o seu consultório ou não. talvez um ponto que não seja tão óbvio, né, Luiz? É o como a comodidade ele também vai modificar a experiência de cuidado, né? Não só como um elemento ali, vamos dizer assim, que facilita, é mais fácil de estacionar, tudo isso é importante. Mas não é esse ponto que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que pensar a jornada de cuidado do seu paciente a longo prazo, longitudinal. Então, se a gente pensar, por exemplo, em um paciente que está numa jornada de gestão de peso, a gente já parte do princípio que não vai ser uma avaliação que vai resolver a demanda dele. A gente está falando no mínimo de um processo aí de 1 ano, por baixo. Nesse processo de 1 ano, se, por exemplo, todas as vezes o paciente ele tiver que decidir, será que esse mês eu consigo pagar a consulta ou se a demanda nova que apareceu agora eu consigo encaixar as duas coisas? Se toda vez ele tem que decidir, será que eu volto mês que vem ou será que eu volto daqui a 3, 6 meses? Se a gente, quanto mais barreiras a gente tiver nesse processo, isso dificulta tanto o resultado dele, né, que é o primeiro ponto e fundamental. Então, se a gente constrói uma jornada previsível, que é o que tecnicamente a gente chama de construir uma linha de cuidado completa, né, um ciclo de cuidado completo, você cria uma jornada previsível e facilitada para o seu paciente, porque você já sabe quais são provavelmente as etapas principais, quais são as barreiras principais que esse paciente vai ter ao longo do processo. E aí a gente volta, né, o Porter, né, que coloca o quanto criar valor é você construir linhas de cuidado completas para facilitar ao máximo e gerar mais resultado, porque no final é isso, né? E uma experiência com menos atrito. E é curioso como essa lógica de pensamento, né, ela é a lógica da medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida é longitudinal, ela exige monitoramento, ela exige é, ver as diversas dimensões, ela obriga você a pensar na forma desse ciclo de cuidado completo. Então, para quem trabalha na MEV, isso é óbvio, né, Caio? O que não parece Sim, tão óbvio para as pessoas, mas sim. a MEV, a medicina do estilo de vida, ela te obriga a pensar desse jeito. Então, esse é outro ponto que faz com que a medicina do estilo de vida provoque uma verdadeira pivotagem, para usar o termo, né? Fazer você dar uma volta de 180 no seu pensamento de como você leva o seu consultório. E aí, como a gente não tem a cultura de dados normalmente, né, Luiz, no nosso cuidado médico, nem sempre a gente percebe o quão gritante é o impacto disso, né? Por exemplo, se a gente tivesse ali, sei lá, se a gente tivesse nos nossos prontuários, quantos por cento dos pacientes realmente atingiram o resultado esperado? Quantos por cento dos pacientes retornaram às consultas como previsto, ou no tempo que a gente orientou ali que deveria mudar, né? Se a gente É tivesse igual esses dados, a gente veria o quão gritante é a nossa lacuna para conseguir gerar resultado para o paciente. É igual eu gosto de dizer para os alunos durante as mentorias: o paciente só é seu quando ele volta. Se ele não, Exato. depois que ele saiu, ele não é seu mais. Só quando ele voltar de novo, né? Então, qual é a taxa de recorrência do paciente? E isso tem a ver com o resultado que você Sim. produz, né? Porque, inevitavelmente, você vai aumentar a monitorização, você vai antecipar barreiras, né? Porque se você vê a pessoa a cada 6 meses, em 6 meses a vida da pessoa muda, muita coisa acontece, né? Eu acho que é óbvio para todo mundo que está ouvindo a gente que é muito óbvio que um paciente que é visto mais vezes ele vai ter um desfecho, vai ter um cuidado do que um paciente que é visto uma vez por ano, porque você antecipa problemas,
né? Então, essa antecipação de complicações, corrige a rota, mapeia efeitos colaterais, dificuldades, barreiras e tudo mais. Quanto antes isso é feito, menor o estrago, né? É óbvio, quanto você faz um diagnóstico precoce de um problema, mais chance tem de cura. Um diagnóstico precoce de uma de um abandono de tratamento, você salva um tratamento quando você faz o acompanhamento. Você, tipo assim, você vê o paciente um dia antes dele querer desistir, na verdade, porque no outro dia ele podia ter desistido. Tem uma consequência desse processo, Luiz, que eu acho que é bem interessante, que é o quê? Quando a gente constrói, né, programas de cuidado, linhas de cuidado completas, seguindo essa lógica, né, uma lógica mais longitudinal, com processo de monitorização previsível e tudo isso, tem algumas consequências de você trabalhar dessa forma. A primeira coisa é que provavelmente você vai atender um menor número de pacientes, porque você vai atender esses pacientes mais vezes. Então, se você pensar que você tem uma quantidade ali, né, de atendimentos por dia, se os pacientes retornam com mais frequência, o número total de pacientes que você atende ao longo de um ano vai ser menor. O que é que isso gera? Isso gera menos demanda pós-consulta. Uma primeira consequência. Ou seja, você vai conseguir se aprofundar mais no conhecimento individual dos pacientes que você está acompanhando. Por você ter menos demanda pós-consulta, você vai conseguir gerenciar e dar um melhor suporte pós-consulta. Porque se você atende 30 pessoas diferentes todos os dias, né? Todos os meses, obviamente é completamente inviável você gerenciar todas essas demandas. Você dá atenção para essas pessoas. Exatamente. Então você vai criando um ciclo de efeitos positivos. O segundo elemento, se a gente começa a pensar em termos do negócio, né, é que isso aumenta a previsibilidade, isso aumenta a estabilidade do negócio, porque eu acho que todo mundo aqui, principalmente quem está 100% no consultório particular, sabe o que é você começar o mês sem saber quantos pacientes você vai ter aquele mês, qual é a previsão, se vai ser mais, se vai ser menos, né? Então você vive um ciclo, ou seja, todo mês você inicia no escuro. Quando você tem um processo em Você que zera o você... jogo todas as vezes. É como se Exato, mudasse de fase no videogame. muitas vezes você já vai começar o mês sabendo, não, já tenho aqui já tenho a previsibilidade do retorno desse paciente que está num plano de acompanhamento anual. Então, esse mês, pelo menos, X pacientes que estão programados para vir esse mês vão vir. Então, todo o seu processo gerencial, tanto do ponto de vista de business, financeiro, quanto do ponto de vista do cuidado do paciente, ele se torna melhor. Por quê? Porque ele é mais previsível, porque ele é mais estável. Isso, então a gente está dizendo aqui, né, que todo o negócio envolvendo a medicina do estilo de vida é a busca de melhores resultados e melhores experiências para o paciente. Melhores resultados de saúde e melhores experiências nesse caminho que ele vai ter para alcançar esse resultado. Acho que, Caio, como que você resumiria, né, além desses dois tópicos centrais, lições importantes para Excelente. quem está ouvindo a gente levar para casa? Tópicos. Eu acho que o primeiro elemento aqui, número um, né, é entender, como a gente começou lá da premissa, que enquanto empreendedor, o seu negócio principal é resolver problemas. E você é um E empreendedor, não se engane, não se engane. não se iluda. E você precisa entender qual é o verdadeiro problema que você está resolvendo. Ou seja, da perspectiva do seu paciente, o que é que ele tem de demanda, de expectativa, de resultado. Qual é o problema de verdade que o paciente quer que você resolva? Excelente. Então, eu acho que essa seria uma primeira lição, né? Que são duas coisas ali elementares. Segundo, é que o quão mais previsível for o seu processo de cuidado, melhor resultado e melhor experiência de cuidado você vai conseguir oferecer ao seu paciente. Então, se eu penso, por exemplo, a jornada de um paciente com insônia e a jornada de um paciente com apneia do sono, apesar de que 30% tem as duas coisas, mas tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista do que é que esse paciente vai precisar fazer depois, são completamente diferentes.
Se eu não tenho nenhum grau de previsibilidade, eu não vou conseguir criar com o mesmo potencial uma jornada de cuidado com menor ruído. Né? Ou seja, se eu sei exatamente qual é o problema que eu estou resolvendo, eu consigo antecipar, prever essas barreiras, criar soluções para facilitar isso e criar uma jornada sem ruído, o que aumenta a adesão, o que gera mais resultado, o que gera mais percepção, né, de que está valendo a pena e as pessoas indicam, enfim, todo o ciclo positivo desse processo. E talvez o terceiro elemento, Luiz, eu vou colocar através de uma pergunta, né, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para, às vezes, os mentorados, às vezes para alguns projetos que a gente trabalha, que é: você está dentro de qual barco? E o que é que eu quero dizer com isso? Qual é o seu modelo de negócio? Se você, enquanto empreendedor, não tem clareza da resposta dessa pergunta, a chance de que, com a mudança aí das peças e as peças do mercado de saúde, elas estão mudando de forma cada vez mais intensa, né? A gente pode recordar aí nos últimos 12 meses a quantidade de coisa que aconteceu, inclusive nesse momento enquanto a gente está gravando, acabou de haver uma mudança, uma atualização, né, da publicidade médica, que vai mudar bastante coisa do mercado médico, né, o que era necessário, né, há muito tempo. Se você não entende qual jogo você está jogando, dentro de qual barco que você está remando, você vai ser levado pela maré. Ixi, foi forte agora. Agora foi forte o que o Caio colocou. Porque, na verdade, assim, né? Você tem que entender as regras do jogo e não pode ignorar isso, senão você vai ser o bobinho ali no meio, né? E tem uma coisa que é muito importante, né? Lembre-se disso. Você pode achar a medicina do estilo de vida a coisa mais legal do mundo. Como eu acho, como o Caio também acha. Medicina do estilo de vida é muito legal. Mas acontece com a medicina do estilo de vida, como uma tecnologia leve, o que acontece com toda tecnologia. Não se encante pela tecnologia. Questione que problema essa tecnologia resolve, que resultado ela produz. Ninguém está interessado em medicina do estilo de vida. Está interessado no resultado que ela produz. Lembra disso e passa a pensar como você produz resultados com a medicina do estilo de vida. Como ela pode mudar a sua forma de oferecer serviços. E lembrando o que o fundador do Google diz: você tem que arrumar um jeito de monetizar a sua paixão para você poder viver dela. Eu, Luiz, meu interesse é que a medicina do estilo de vida se torne a forma de fazer saúde. E eu sei que isso não vai acontecer se for só uma ideia bonita. Por isso, você precisa arrumar um jeito de fazer a medicina do estilo de vida ser o diferencial do seu negócio, para que você possa viver dela, com ela, a partir dela, produzindo resultados e experiências incríveis de atendimento. Aí, se isso acontece, aí a medicina do estilo de vida pegou. Pega e não larga mais. Né, Caio? Excelente. Vamos encerrar então mais esse episódio incrível do MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. Caio, muito obrigado pelos insights que você trouxe. Acho que a gente tem que criar uma categoria nova aqui de Mev Business, né? MEV Business. Talk. Isso aí. Falou, turma. Até o próximo episódio.